Senhoras e senhor membro do Governo, eu agradeço todas as intervenções feitas pelos senhores deputados e comentários à nossa declaração política. Agradeço mesmo os comentários aos comentários, os protestos e os contraprotestos, porque todos eles foram bastante esclarecedores. E, portanto, muito obrigado por isso. Considero, no entanto, que duas ou três coisas muito importantes ficaram por dizer e os senhores deputados dos diferentes partidos, nomeadamente do PS e do PSD, tiveram a oportunidade para o fazer. No comentário à nossa declaração política não o fizeram e, portanto, eu quero aproveitar esta oportunidade no tempo que ainda me resta para o fazer. Primeira questão que nós devemos alertar, informar os açorianos e açorianas e os senhores, como o grande partido e o grande partido da oposição, têm a obrigação redobrada de o fazer, que é a seguinte: que programa é que o PS e o PSD vão levar às eleições de 5 de junho? Esta é a primeira pergunta. E os senhores, os dois partidos só têm uma resposta a dar: o mesmo programa. Qual é o mesmo programa? É dentro da linha da PEC Mania, o PEC 5. O que é o PEC 5? É o PEC 4 agravado pelas imposições do FMI. Nem o PS, nem o PSD têm um programa diferente para apresentar. Depois, é bom lembrar, Sr. Presidente, eu gostava de não ter que falar. Sr. Deputada Zoraida Soares tem a palavra e agradecia o silêncio dos seus deputados, senhoras e senhores deputados, para a senhora deputada continuar a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. É bom lembrar os açorianos e açorianas que este PEC 4 de que nós estamos a falar e que é assumidamente, e já foi publicamente afirmado por José Sócrates e até pelo FMI, é o ponto de partida para todo o programa que vem entrar dentro do nosso país, foi chumbado na Assembleia da República. Este PEC foi chumbado legitimamente e democraticamente na Assembleia da República. O que quer dizer que aquele intervalo na democracia, que era apenas de 6 meses, era modesta a doutora Manuela Ferreira Leite, quando pedia 6 meses de intervalo na democracia. Açorianos e açorianas, daqui para a frente, não são 6 meses, são 2, 3, 4 anos, o tempo que o FMI entender aqui ficar a dar cabo do pouco que vos resta. Segunda observação, que os senhores tiveram a oportunidade de fazer e também não fizeram. O que é que significa o Bloco Central? Hoje não há nenhum órgão de comunicação social, as televisões de manhã à noite falam-nos no Bloco Central. É bom que os açorianos e açorianas percebam que quando falamos em Bloco Central estamos a falar nos tais chamados partidos do arco do governo ou aquilo a que nós também chamamos o triunvirato do FMI. O PS, o PSD e, neste caso, e para o caso, o CDS. O que quer dizer que os açorianos e açorianas votam no PS, levam 3 em 1. Porque se votam no PS, levam com o PSD e com o CDS. Mas se votarem no PSD, levam com o PS e com o CDS. E agora, imaginem todas as possibilidades de composição dentro do Bloco Central. Ou seja, aquilo que é pedido aos açorianos, açorianas, aos portugueses e às portuguesas, não é que escolham um governo, não é que escolham uma política no dia 5 de junho. É que deem o seu aval ou não às políticas que o FMI quer impor ao nosso país. É isso que está em questão no dia 5 de junho. Terceiro item que os senhores deputados também tiveram a oportunidade de fazer e não o fizeram, é explicar aos açorianos e açorianas quem é que vai pagar a dívida. Quem é que a paga? Nós sabemos que Passos Coelho quer ir ao pote, só que ainda não explicou a que pote é que vai. Vai àquele pote que já está arrapado, dos pensionistas, dos desempregados, dos precários, dos jovens, dos 2 milhões de pobres que existem nesse país, é que se vai a esse pote, que é o pote onde o Partido Socialista andou a raspar durante todos estes anos. Os senhores vão ao pote errado. Os senhores têm que ir ao pote da banca, que tem 4 milhões de euros por dia de lucro,
açorianos e açorianas, 4 milhões de euros de lucro por dia, e que um dia se levanta de manhã e diz: não emprestamos mais dinheiro ao Estado português. É este pote que os senhores têm que ir. Têm que ir ao pote das parcerias público-privadas, das grandes empresas, dos grupos financeiros. E os senhores escolheram o pote errado. E, portanto, PS e PSD andam a rapar no mesmo sítio, ou seja, no desgraçado povo português, que já não tem mais para dar a ninguém. E finalmente, aproveitar, não é demagogia, Sr. Deputado, é fraturante. Foi o Sr. Deputado José Sambento e o Sr. Deputado Berto Messias que fez o favor de recordar que o Bloco de Esquerda tem uma política fraturante. Eu continuo a fraturar, Srs. Deputados, continuamos a fraturar. Diretamente para o Sr. Deputado José Sambento. O problema, Sr. Deputado, não é só a austeridade. O problema é a assimetria da austeridade. O problema é os senhores pedirem sacrifícios, não é a todos os portugueses, não é a todos. Há uma elite privilegiada que não pagou nunca um cêntimo para esta crise e os senhores nunca lhes pediram dinheiro nenhum. E quando o senhor deputado diz o Partido Socialista cometeu erros, o Governo Socialista cometeu erros, é preciso reconhecê-los, diga quais são, diga quais foram, que nós não ouvimos dizer um único erro, mas eu digo-lhe, eu ajudo-lhe à memória, Sr. Deputado. São 2 milhões de pobres, 1,5 milhão de precários, 800 mil desempregados, recessão, pobreza e miséria. São estes os erros cometidos pelo Partido Socialista e pelo Governo Socialista que, eventualmente, agora os senhores estão na disponibilidade de reconhecer. E, portanto, açorianos e açorianas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a escolha no dia 5 de junho é claríssima, é claríssima. É quem paga a dívida. Querem que sejam os mesmos a pagar? Votem nos partidos do triunvirato do FMI. Querem que sejam aqueles que nunca deram um cêntimo e têm usufruído e têm espoliado este país e têm vivido à custa dele? Então votem nos partidos à esquerda do Partido Socialista, porque a resposta para este país é aí que está. Muito obrigado.